Bom dia! Muito bom dia! Muito feliz de estar aqui novamente com vocês, compartilhando os movimentos dos cartórios em ação. Hoje temos convidados fabulosos, como sempre. Iremos conversar com titulares e equipe do Tribunal do Paraná, onde eles vão trazer algumas informações de como foi esse momento de pandemia e o que foi feito durante esse período para que o mercado continuasse funcionando e a sociedade fosse atendida da melhor forma possível. Muito bom dia, desembargador José Augusto Gomes Aniceto, que é corregedor-geral do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Muito obrigada por ter aceito esse convite, é uma honra tê-lo aqui conosco. Doutora Ana Paula Rodrigues da Costa, que é juíza auxiliar da Corregedoria Geral. Muito obrigada, doutora Ana Paula, por estar também aqui conosco. Doutor Carlos Sugamosto Filho, que é supervisor auxiliar correcional no extrajudicial. Muito obrigada por estar aqui. Obrigada por ter aceito o convite. Doutora Mônica Guimarães da Lavecchia, que é presidente da ANOREG do Paraná e diretora do Colégio Notarial do Brasil, Conselho Federal. Muito bom dia, doutora. Obrigada por ter aceito o convite. E doutora Mariana Carvalho Martins, que é presidente da ARIPAR e vice-presidente da ANOREG do Paraná. Muito obrigada por estar aqui conosco também, doutora Mariana. Bom dia, Denise. Obrigada. É uma alegria imensa estar aqui com vocês. E hoje vários titulares do Estado do Paraná estão participando dessa live para ouvir algumas recomendações, algumas sugestões e trazer algo que realmente deu resultado nesse momento de pandemia. E eu queria iniciar com o desembargador Aniceto, perguntando para ele, considerando que as serventias extrajudiciais que prestam serviços essenciais para a população, quais têm sido as ações do Poder Judiciário nesse momento de pandemia para auxiliar a manutenção do atendimento ao público? Bom dia, doutor. Muito bom dia a todos. É uma satisfação, um prazer estar aqui compartilhando estas ideias, essa extensão do nosso pensamento com vocês. Um quadro bastante seletivo e bastante qualificado, de maneira que me honra muito. Bem, eu acho que tudo nós temos que procurar resolver com muita calma, com sabedoria e com bom senso. E realmente esta pandemia, né, esta bomba que explodiu de repente, que veio, não se sabe de onde e até onde nós vamos, mas obviamente que isso, num primeiro momento, causa como que uma paralisia, né? Uma cegueira, você não sabe para onde ir, para onde correr, mas é nesse momento que você tem que ter calma, paciência, saber dividir as ideias, os pensamentos e numa reunião de pessoas que conheçam e que atuam nessa atividade, possa oferecer soluções. Então, nós estamos diante de um novo desafio. Os dias atuais realmente são muito apreensivos, mas nós não podemos errar e, portanto, não podemos improvisar, né? Nós temos que tratar tudo com muita atenção e com muito cuidado. Esse é um desafio que precisa ser vencido urgentemente e já caminhamos bastante. Creio que nos próximos dias aí nós possamos ter uma saída bastante produtiva, porque nesses momentos de dificuldade, enfim, como se diz, é na tempestade que se conhece o navegador, né, os grandes navegadores. De maneira que nós, quando da instalação, e lógico, fomos surpreendidos por toda essa crise, mas nos reunimos aqui com o nosso quadro e, graças a Deus,
Eu tenho um quadro de juiz auxiliar muito seleto, bastante qualificado e engenhoso. E passamos, então, a um estudo estratégico, né, da situação. E, lógico, procuramos analisar a situação, a gravidade do problema a ser enfrentado, estabelecemos estratégias sem que, em qualquer momento, viesse a ser violado a raiz jurídica necessária, né, do atendimento e do funcionamento dos cartórios. Felizmente, hoje nós temos uma tecnologia bastante adequada e buscamos, então, nesses ajustes, oferecer opções ou ações interativas, né, que devidamente coordenadas, para que fosse facilitado esse enfrentamento. Por conta disso, nós baixamos algumas portarias, e são várias já, porque as primeiras portarias nós tivemos que, numa sequência bastante breve, adaptá-las aos provimentos do CNJ, porque são ideias que se somam, que se ajustam e que vai aprimorando esse encaminhamento das soluções. E com essa preocupação do funcionamento dos cartórios, que pudessem não sacrificar os registradores, os notários, e que também não frustrasse o nosso público, porque esse é um serviço bastante procurado, quer dizer, na realidade, em resumo, o próprio exercício da cidadania. Quer dizer, são os cartórios que dizem do início e do final da vida das pessoas jurídicas, pessoas físicas, de maneira que é um serviço essencial e indispensável ao regular funcionamento da sociedade. Então, é nesse caminho que nós fomos baixando essas portarias e fazendo as adaptações necessárias e regulando o seu funcionamento de maneira que não houvesse um prejuízo nem para o servidor e nem para o público que precisa urgentemente desse serviço. Então, eu creio que hoje nós já estamos caminhando com uma certa tranquilidade rumo a superar essa crise e, lógico, nos valendo muito e bastante, como é da determinação do CNJ, dos recursos tecnológicos, né, com centrais eletrônicas, com plantões para os casos de registro civil, e eu acho que estamos avançando com certa segurança. Exatamente, e preservando a vida das pessoas e fazendo que o próprio mercado volte a funcionar de uma outra forma, mas funcionando, né, desembargador? Porque a dinâmica da vida, né, a prática dos atos civis, ela é bastante... evolui muito rapidamente, né? Sempre nós temos novidades que têm que ser ajustadas e a gente não pode perder este compromisso que temos com o bem-estar das pessoas e o progresso de modo geral. Nós não podemos dificultar ou parar o país, né? A sociedade exige dinâmica e produtividade. Nós fizemos uma live com o Tribunal de Santa Catarina também, há umas semanas atrás, e nessa live foi comentado que foram 5 anos em 5 semanas. No sentido de muita melhoria e muita oportunidade que também a crise trouxe, foram implementadas em benefício à sociedade. Sem dúvida. Eu acho que é nas crises, né, que nós crescemos, né, que o homem se torna mais
inventivo e criador. Então, eu creio que, ao final, nós vamos sair mais fortes e com a potencial evolução, porque nada é impossível, nada é absoluto, né? De maneira que o homem tem inteligência suficiente para saber se conduzir com maestria nessas dificuldades. Então, eu acredito bastante que nós vamos superar essa crise e, na frente, sair com algumas vantagens, porque, obviamente, que o mundo vai mudar muito, né? Todas as atividades vão sofrer muitas mudanças e espero que isso seja realmente na direção e no caminho do aperfeiçoamento. Eu acredito também que esse trabalho em conjunto do tribunal com os cartórios extrajudiciais do Brasil, né, façam esse movimento para o mais, para trazer para a sociedade novas soluções que atendam, né, o novo momento que estamos vivendo. E não só no momento de pandemia, mas o momento tecnológico, né, que se existe. Muitas leis ainda são de outras épocas, com outras tecnologias que eram importantes naquelas épocas. Mas hoje se tem uma nova realidade e a pandemia nos trouxe isso, para romper barreiras mais rápido, né, nesse processo. Muito bem, eu não tenho dúvida que nós vamos ainda obter aí alguma vantagem na sequência. Obrigada, desembargador. Doutor Carlos, quais as suas expectativas em relação que a Corregedoria tem e em relação aos cartórios nas áreas administrativas e gestão? O que os cartórios precisam estar olhando nesse momento? Bom dia a todos, né? Primeiro, agradeço o convite. A Corregedoria, ela busca sempre um trabalho conjunto com todas as serventias do extrajudicial, tentando padronizar o atendimento. Então, a qualidade de gestão, padronização do atendimento, tudo, sempre visando uma melhoria aos nossos usuários finais, que então a Corregedoria e os cartórios, eles têm os mesmos usuários que sejam, né, que é a população, né, que a gente precisa ter esse envolvimento direto com a população. Então, nesse momento, a gente está buscando uma forma mais eletrônica de interagir com as serventias. A Corregedoria mesmo está fazendo correções virtuais em várias serventias do Estado. Então, alguns modelos que a gente considera como de excelência, de cartórios modelos, de forma de gestão de arquivos, gestão de pessoal, tudo, quando a gente está indo nessas serventias, seja presencialmente, nas correições, a gente leva esses modelos e tenta exemplificar, e tipo assim, dentro da realidade de cada serventia, porque mesmo lá na menor cidade, no menor distrito, a gente tem que ter uma ótima qualidade de atendimento com relação à população ali, local. Então, uma gestão de arquivo mais eletrônico, mais informatizado, mas só as serventias grandes que podem. Não, existem formas que você consegue fazer ali naquela serventia pequena, às vezes sem um sistema, mas com uma gestão de dados ali dentro para você melhorar o atendimento e a organização na serventia. Com o advento de um número maior de correições virtuais, a gente está sentindo que o pessoal está tendo essa obrigação em agir com um maior número de digitalização. A gente tem cobrado um pouco mais os sistemas de gestão de informática dentro da serventia, tudo para você poder padronizar o Estado. Porque não adianta você estar numa comarca e, às vezes, a sede vai estar muito na frente, mas o distrito, lá naquela cidadezinha pequena, ficou parado. Então, a gente tem que trazer ele para dentro da qualidade do serviço esperado, mesmo pela população, pelo comércio, porque, às vezes, dependendo do lugar, você chega, a pessoa sai daquela cidade para ir para outra, para fazer, porque aquela serventia não é. Então, a gente está levando essa padronização com a Corregedoria, né, para puxar, para melhorar o quanto mais o serviço do extrajudicial no estado do Paraná.
Nós sempre dizemos na consultoria que, mesmo o cartório sendo pequeno, numa localidade pequena, ele tem condições de prestar um serviço de excelência com os recursos disponíveis para ele. Às vezes nem precisa tanto investimento, mas só o jeito de olhar, o jeito de atender o usuário, o jeito de organizar o fluxo do serviço, isso não tem custo. E sim, é só uma forma de olhar diferente e prestar um serviço de excelência. Concordo plenamente com o senhor. Às vezes, uma forma de gestão diminui o custo da própria serventia ali. Então, para ele, o custo, às vezes, de manter um arquivo maior pode ser via locação do imóvel, tudo. Então, dependendo dele agir ali, ele consegue diminuir o custo operacional dele e investir em outras áreas. Então, eu não consigo adotar um sistema de informática, mas se você mudar uma forma de arquivo, vai diminuir, às vezes, um funcionário, tudo, esse sistema ele vai entrar e vai suprir toda a necessidade. Então, as comunicações, hoje são necessárias comunicações diárias para as centrais, principalmente na parte de registro civil, tudo. Então, essa comunicação, ela toma um bom tempo. Se você tiver que fazer ela de forma manual, você vai perder 1 hora, 2 horas por dia do teu serviço ali. Então, o cartório, ele precisa, com uma sistemática, às vezes, mais automatizada pela informática, ele leva 5 minutos. Então, ele não precisa contratar um funcionário para fazer aquele serviço e pode contratar um sistema melhor, agir dessa forma. Então, a nossa ideia é sempre essa, é uma padronização no Estado, dentro da realidade de cada serventia, né? Exato, e eu acho que com isso as próprias associações hoje participando desse processo têm condições de ajudar aquelas pequenas serventias a enxergar uma formatação diferente, né, de conseguir esse resultado. Denise, eu queria só aproveitar, desculpe, eu queria só aproveitar essa excelente fala do desembargador Aniceto e do Dr. Carlos, quando eles comentam que a nossa Corregedoria do Paraná, ela incentiva muito a padronização e o excelente trabalho prestado pelas centrais, porque eu vou dar, claro, a doutora Mariana, que é presidente da Aripar está aqui, e ela, melhor do que eu, pode dizer, mas eu, como presidente da ANOREG, tenho essa preocupação. Por exemplo, agora, as centrais, nesse momento da pandemia, foram essenciais para o nosso trabalho e para a ajuda da população. Por exemplo, a central da Aripar, na parte do registro eletrônico, não havia necessidade alguma do cidadão ou dos próprios funcionários do Tabelionac se dirigirem fisicamente até os registros de imóveis do Paraná todo, porque nós conseguíamos as certidões de ônus necessárias, nós conseguíamos enviar os translados para o registro, tudo eletronicamente. E agora eu vou pedir vênia para Vossa Excelência, desembargadora Aniceto e doutora Ana Paula também, mas me entristeceu demais a atitude do CNJ em suspender o serviço das centrais estaduais, porque isso eu posso garantir para os senhores que está trazendo um prejuízo enorme, não só para os cartórios, como para a população. As centrais são realmente entidades privadas e elas precisam desse preço para se manter, certo? Então, a população, eu soube que muitos estados, a central do registro de imóveis parou de funcionar porque não tem mais como se manter. Eu sei que a nossa Aripar aqui, graças a Deus, digamos assim, e a gestão da doutora Mariana, ela está conseguindo manter, porque eles atenderam um pedido da ANOREG aqui do Paraná, e eles isentaram de taxas, então, nesse período da pandemia. Então, eles estão fazendo todo o serviço pela central, sem a cobrança das taxas. E, assim, a central da Aripar, que nós acessamos pelos registradores BR, que é um trabalho de excelência, não só para o estado do Paraná. Depois a doutora Mariana pode até me dizer, eu creio que ela é operacionada pela ARISP de São Paulo, mas não só o Paraná, como inúmeros outros estados. E eu soube que inúmeros estados precisaram parar de utilizar essas centrais, e justo nessa época da pandemia que nós mais precisamos deles. Então, eu queria, Denise, se você me permite, deixar aqui o meu clamor para o CNJ, que, por favor, reveja essa decisão, porque as centrais são importantíssimas e principalmente nesse nosso período da
da pandemia. Desculpe até, mas eu queria aproveitar, né, o que o desembargador Aniceto falou e o doutor Carlos, até as serventias pequenas que acabam se beneficiando do serviço das centrais. Então, eu precisava deixar esse meu pedido aqui. Muito obrigada pela parte, Denise. Doutora Mariana, poderia aproveitar, já que entrou nesse assunto, para falar a respeito da central, porque ela fez um levantamento de dados em função do que a central proporcionou de benefício nesse momento de pandemia que os cartórios estavam fechados ou atendendo com agendamentos, né? Pode nos trazer essas informações? Seja bem-vinda, doutora Mariana. Obrigada, Denise. Bom dia a todos. Bem, Denise, realmente as centrais e a Central do Paraná, ela foi essencial para que os registros de imóveis pudessem atender a população nesse momento de pandemia. Naquelas semanas finais de março, quando vieram a recomendação 45 do CNJ e também o ofício circular 40 da Corregedoria, que autorizava o fechamento das serventias para o atendimento presencial, a nossa população estava muito assustada, os nossos funcionários também, os próprios titulares. Então, alguns registros de imóveis, até atendendo determinações locais, deixaram de prestar o atendimento presencial. E as centrais foram essenciais, porque, através da central, nós conseguimos prestar todos os serviços que são prestados no balcão da serventia. Então, isso proporcionou uma solução de continuidade para o serviço. A nossa central, ela hoje, além dos pedidos de certidões que podem ser feitos por lá, e que tem um valor da certidão, mais um valor administrativo relativamente baixo, R$8. Se você está, por exemplo, na fronteira com a Argentina, é muito mais barato pagar R$8 para obter uma certidão do que, por exemplo, você contratar um despachante em Curitiba, por exemplo, para ir ao cartório e retirar essa certidão ou protocolizar um título, né? Então, a gente conseguiu adotar essa solução de continuidade graças às centrais, né? E hoje a nossa central do Paraná, ela está contida com todos os 200 registros de imóveis do Estado. Todos os registradores aderiram à central, o que é muito bom. Nós temos 100% dos registradores de imóveis operando a nossa central eletrônica, né? Logo naqueles primeiros dias... É um pouco isso que o doutor Carlos trouxe, né? Pois é. Exatamente, isso traz uma padronização também para o serviço, né? Logo nos primeiros dias ali desse fechamento para o público, os registros de imóveis foram adotando soluções para poder atender pela central, porque há uma cultura muito grande ainda de ir presencialmente ao cartório, apesar da nossa central, desde o ano passado, em 2019, houve a grande adesão dos registros de imóveis, então todos passaram a integrar a central em todos os serviços. Mas existe uma cultura da população de ir presencialmente ao cartório. Então, logo naquela primeira semana, a Aripar elaborou passo a passo, que foram amplamente divulgados à população de como pedir uma certidão, como visualizar uma matrícula, que é um serviço excelente, Denise. A pessoa, às vezes, não precisa de uma certidão, ela só precisa olhar a matrícula para saber o que está ali contido. E essa visualização, ela é online e na hora, você não precisa esperar nada. Você clica no cartório, escolhe a matrícula e a matrícula abre naquele momento. Como protocolizar um título pela central? Nós fizemos enunciados da Aripar para instruir os nossos associados sobre quais os requisitos do título eletrônico. Nós também fizemos juntos com o Colégio Notarial, sobre o trânsito dos nossos títulos, inclusive utilizando o sistema da Corregedoria Mensageiro para o cumprimento de exigências de títulos que ingressaram presencialmente nas serventias. E tudo com o aval da Corregedoria, todos esses enunciados, súmulas conjuntas, foram enviados ao desembargador e tivemos a da Corregedoria para poder atender nessa sistemática, né? E é importante ressaltar que a gente sabe que muitas pessoas não têm acesso ao eletrônico e que estão se adaptando a isso, portanto, nós também recebemos títulos que nos foram enviados por correio,
o próprio provimento do CNJ traz essa autorização, né? É interessante observar, Denise, que passado 1, 2 semanas desse momento inicial da pandemia, os cartórios eles foram reestabelecendo o atendimento presencial com todos aqueles cuidados, distanciamento, álcool gel, máscaras, agendamento. Nós temos agendado o atendimento com limitação de acesso, o que tem sido muito elogiado. Eu imagino até que a gente vai continuar funcionando com esse sistema de agendamento, sabe? Mas a gente observou que a pandemia trouxe uma procura muito grande pelos serviços da central. Se a gente comparar os pedidos de fevereiro para abril, por exemplo, Denise, a gente vai observar um acréscimo de 68% na procura dos serviços da central. E veja que a nossa central, ela é relativamente nova. A central, ela é de 2019. A grande agregação à central, ela foi em 2019. Eu trouxe aqui uns números para dividir com vocês dos serviços da nossa central. Em 2019, foram 135 mil pedidos de certidões pela central. Foram 289 mil visualizações de matrículas. E além dos protocolos que podem ser feitos também pela via eletrônica. E eu acho interessante, como a doutora Mônica mencionou ali, dizer a todos que, além desses serviços para a população que são prestados pela central, justamente essa gestão da central, esses valores administrativos, eles permitem que a gente atenda muitos serviços para o poder público de maneira gratuita. Então, eu vou citar aqui 3 ferramentas que nós temos para atender o poder público. A Penhora Online, que é a nossa relação direta com o Poder Judiciário. No ano de 2019, os magistrados, eles fizeram mais de 41 mil, os magistrados do Paraná, só na Central do Paraná, mais de 41 mil pedidos e acessos através da Penhora Online. Então, o magistrado, ele consulta na base de dados de todos os cartórios, o CPF e o nome da pessoa para verificar se tem bem, pede a visualização da matrícula e só faz o pedido da penhora caso ele verifique que há viabilidade para isso. Então, imagine a economia, sendo que antigamente isso era feito de ofício, através do correio, né? Veja a evolução. Além do Penhora Online, nós temos a ferramenta do ofício eletrônico. O ofício eletrônico, ele funciona com convênios que não com o Poder Judiciário. Então, por exemplo, atendemos via ofício eletrônico a AGU, a PGE, o Ministério Público, as prefeituras, que têm acesso a esses mesmos serviços. Pesquisas através de nome, CPF, visualização da matrícula. Esse ano, inclusive, eu estive visitando o doutor Frederico, que é o procurador-geral da AGU, e foi muito interessante porque eles consultam a nossa base, e isso auxilia muito a dívida ativa, as execuções das dívidas ativas. Foram 76 mil pedidos e acessos no ano de 2019, através da nossa central, e esses números, esse ano, estão crescendo exponencialmente, sem falar da CENIB. A CENIB, que é a Central Nacional de Disponibilidade, que já é muito conhecida dos magistrados, a gente por ali recebe as ordens de disponibilidade, e está sendo desenvolvido um sistema novo agora, em todo o país, que é a CENIB 2.0. Através dessa plataforma CENIB 2.0, os magistrados vão poder ter acesso em conjunto, tanto à Central de Disponibilidade quanto à penhora. Então, ele vai acessar através do computador dele, pesquisar o nome ou o CPF de uma pessoa, ele verificando que existe bem naquela serventia, ele já abre e visualiza aquela matrícula, ele já verifica se ele é viável mandar uma ordem de penhora ou um pedido de indisponibilidade, e isso vai otimizar muito o serviço, porque hoje, por exemplo, as ordens de disponibilidade que são genéricas, elas vão vir específicas. Em vez de haver uma ordem de disponibilidade no CPF de uma determinada pessoa para todas as serventias do país, ela vai diretamente naquele imóvel. Então, veja a otimização que as centrais estão causando, é muita evolução em 2 anos. A gente tem muito orgulho da
da evolução do registro de imóveis pela central, sem falar em outras plataformas tantas, Denise, que a gente tem desenvolvido, são tantas soluções, a gente tem feito por todo o país os dados estatísticos que permitem dados concretos do mercado imobiliário, tem a Central Nacional de Gravames, que está também em andamento. Então, assim, realmente, eu e todos os registradores paranaenses, a gente tem um orgulho enorme da nossa central eletrônica, e a gente espera continuar a poder prestar esse serviço, né? Realmente houve essa decisão do CNJ da impossibilidade de repasse dos valores administrativos, mas todo o país já está procurando o CNJ para que haja uma reconsideração dessa decisão, porque as centrais e esses valores são reinvestidos em tecnologia que vem em benefício da própria população. Então, é de extrema importância, e assim, eu tenho certeza absoluta que a gente vai ter apoio tanto da Corregedoria Nacional de Justiça, quanto da Corregedoria Local, para continuar nesse exercício de melhoria dos nossos serviços eletrônicos e dessas ferramentas que estão sendo utilizadas e que tanto facilitam tanto a vida da população, quanto a vida do poder público, e melhoram o ambiente do mercado imobiliário e fazem com que a gente possa, Denise, evoluir e ter até uma nota melhor para o mercado imobiliário brasileiro, né? Nossa, a doutora Mariana, com essa energia toda, com todos esses dados, contagiou, né? Muito bom. Muito bom, doutora Denise. Até peço, eu fico sempre assim, né? Sempre me manifesto assim com veemência sobre a central, porque realmente eu sou registradora há pouco tempo. E no pouco tempo que eu estou aqui em Curitiba, enquanto registradora, eu pude acompanhar essa evolução. E realmente de entusiasmar toda a evolução eletrônica que o registro de imóveis teve nos últimos anos. E ainda conto com a colaboração da doutora Mônica, presidente da Aripara, em serviços da Central. Muito obrigada, doutora Mônica, pelo seu apoio. Obrigada, doutora Mariana. Doutor Carlos, o senhor falou a respeito da padronização. Com o provimento 91, determinando que as autoridades estaduais, municipais, tivessem um posicionamento individual, isso não dificultou um pouco a padronização do serviço? Aqui no estado do Paraná, não, porque como o próprio desembargador no início ali da explanação, ele postou, a gente, logo de início, a gente já editou um ofício circular dando as primeiras diretrizes necessárias ali para não ter a disseminação do coronavírus, afastamento, fornecimento de álcool em gel, distanciamento social dos funcionários. E, na sequência, a gente atualizou o ofício até suspendendo algumas atividades, então, facultando a suspensão da atividade notarial, e afastando o pessoal do grupo de risco. A gente tem muitos agentes delegados que se enquadram nessa faixa, que são os agentes mais antigos. Então, a gente buscou desse tipo de início nessa situação. Daí veio o provimento 91, que trouxe todo esse regramento ali que cada qual ali na sua cidade, no seu município, estado. Só que o Paraná aqui, ele não teve um fechamento completo de todas as suas atividades. A gente teve algumas unidades que foram fechadas, tipo, fechou um condomínio, não pôde abrir as serventias, são situações pontuais. Com essas questões, a Corregedoria editou a portaria 3320, que revogou todas as portarias dos juízes corregedores locais, de fechamento, abertura, tudo, e padronizou o atendimento. Primeiramente, disponibilizando pelo menos o teletrabalho a todos e o atendimento remoto para todo mundo, com a utilização de centrais, e após isso a gente manteve também o atendimento presencial, com no mínimo 2 horas por serventia. Então, o atendimento presencial de no mínimo 2 horas em todas as serventias. Então, a gente conseguiu padronizar essa forma de atendimento. Veio 2 portarias na sequência para regulamentar o registro de imóveis, que, com relação já, em adequações aos provimentos do CNJ, que era o quê? Prazos
que a gente tinha suspendido no início, a gente suspendeu os prazos de todas as serventias, então foi suspendido o prazo de todos os atos notariais e registrais, para evitar até você conseguir ajeitar, né, a situação, que todo mundo entrou em desespero, fecha a serventia, não fecha, como cumprir os prazos dentro dessa dinâmica rápida que a gente estava tendo aqui no Paraná e no Brasil, né? Foi muito rápido ali, foi 15 dias que estava começando a gerar algum tumulto, então é melhor você acalmar para você poder padronizar o atendimento. A gente não suspendeu nenhum tipo de atendimento com relação ao registro civil, então o registro civil ficou com relação ao prazo, com relação a óbitos e nascimentos. Casamento você não pode ter aglomeração, então a gente manteve por mais um período para a gente poder validar os processos em andamento, então foi estendida a validade desses processos, então a gente conseguiu padronizar o registro civil. O Notas, com a padronização de assinatura digital, agora por último, tudo para você conseguir manter o atendimento funcionando, os tabelionatos de notas. O tabelionato de protesto, a gente, primeiramente, na primeira portaria, a gente só fazia pré-anotação e suspendeu, até para você não ter o notificador na rua, aquele contato direto, mas o tribunal ele conseguiu reverter a situação com novas sistemáticas de notificação, com notificação eletrônica, WhatsApp, e-mail, seguindo alguns padrões estipulados pelo tribunal em ofício circular também, e daí a suspensão só ficou suspenso os prazos se não tiver atendimento em rede bancária, ou seja, se aquela comarca tiver um fechamento de banco, tudo, então a gente suspende o atendimento, suspende os prazos, porque não tem como efetuar os pagamentos, embora hoje já está constado no nosso código de normas, que é boleto bancário, tem toda uma sistemática que não precisa ir para o cartório ou para o banco para pagar, mas evita essa discussão. E a parte do registro de imóveis, que a gente reforçou a parte da central, que que é utilizado já bastante, então a gente reforçou essa necessidade do atendimento pela central e manteve os prazos de certidão, registros de garantias reais ali com relação à parte de garantia real, que é extremamente importante, porque nesse momento de crise, se você não conseguir firmar esses contratos, às vezes, de garantia real para uma empresa, que está começando, pode vir a atravessar um momento financeiro complicado, pagamento de funcionários, que não está girando o capital, ele vai precisar disso. Então, ele precisa fazer esses registros. E também a gente não pode deixar parado isso, porque trava o mercado financeiro para todo usuário final ali, né? Exatamente. Obrigada, doutor Carlos. Doutora Ana Paula, obrigada por ter aceito o convite, é um prazer tê-la aqui conosco. Quais foram as principais ações que foram adotadas nesse momento de pandemia, que geraram resultados extraordinários e que vocês pretendem manter? Bom dia, primeiramente eu que agradeço a participação. Está dando para ouvir? Eu que agradeço a participação nessa live, muito obrigada. Então, como a doutora Mariana colocou ali acerca das centrais eletrônicas, né? Essas centrais, eu tive o prazer, o ano passado, de ter uma apresentação pelos registradores aqui na corregedoria e achei o serviço, assim, fantástico mesmo. Facilita a vida da população e até o nosso trabalho. Então, uma das práticas que a corregedoria pretende enfatizar essa manutenção seria realmente o reforço na utilização dessas centrais eletrônicas, né, para a utilização de todos os serviços notariais e registrais, enfim, com a modernização cada vez mais dos atendimentos, da mesma forma, as assinaturas digitais, era uma tendência cada vez maior a utilização da tecnologia em todo o serviço extrajudicial, que estava vindo de uma forma meio até vagarosa, mas estava indo. Aí, com a pandemia, acabou sendo uma oportunidade, né, como a Denise colocou, né, uma oportunidade da coisa implementar de uma forma mais rápida e célere, e que a corregedoria pretende efetivamente manter esses trabalhos, né? Então, seria a utilização da assinatura digital, que se pretende a continuidade, a videoconferência também em atos notariais,
que também é outro importante passo para o desenvolvimento da atividade. Então, essa prática do certificado digital ainda não está tão disseminado, que se pretende dar uma continuidade e uma aprimorada cada vez mais. Com relação à portaria 41/26/20, né, que foi editada pelo prazo da manutenção da pandemia, ou seja, foi durante esse período de crise, se pretende dar uma continuidade após regressar às atividades normais, né? Serão colhidas mais informações sobre a utilização de toda a tecnologia que está sendo utilizada no momento e realizados estudos sobre a viabilidade técnica das assinaturas digitais e a elaboração de uma norma geral também visando uma unificação em todo o Estado. Então, basicamente, os maiores itens que a gente pretende na continuidade seriam esses, enfatizando sempre essa tecnologia que facilita tanto a vida, né, da população e até para nós, da corregedoria. Inclusive, como o Carlos já colocou, as correições hoje virtuais facilitam bastante, esse acompanhamento mais dinâmico por parte da corregedoria. Basicamente, seria isso. E isso com segurança jurídica, né, doutora? Com a segurança, visando a segurança jurídica, justamente. É essa que a gente queremos dar prioridade nessa unificação, nessa uniformização, para que a coisa tenha efetiva segurança jurídica. Porque mesmo com toda essa tecnologia utilizada sem um planejamento formal, vamos dizer assim, né? Não existe essa possibilidade. Foi muito rápido, mas demonstrou que, mesmo dessa forma, existiu segurança jurídica. E cada vez mais tem que unificar, tem que ser de uma forma ordenada. Exato. Então, eu acredito, assim, que as próprias entidades que estão envolvidas nesse processo têm a missão, né, de estar contribuindo com mais informações, com mais alternativas, porque vivenciam lá na ponta, né, porque eles que têm o contato lá com o usuário diretamente podem estar trazendo soluções para compartilhar com o tribunal, para isso vir a ser uma nova realidade na prestação de serviços. Exatamente. Muito bom. Obrigada, doutora Ana Paula. Doutora Mônica, muito obrigada novamente, né, por ter aceito o nosso convite, e agradeço, assim, que foi através da senhora que conseguimos fazer o convite para o pessoal do tribunal, né, então esse movimento foi possível através da sua interferência, da sua disponibilidade desse contato, e eu estou muito grata pela confiança dada para estarmos aqui reunidos, e tantos titulares dando depoimento aqui, né, compartilhando que estão presentes na live, valorando a importância desse momento para o Estado. Eu acho que é muito relevante essa aproximação com os titulares do Estado do Paraná. E daí eu gostaria de me perguntar sobre a respeito das pessoas, né, porque nós tivemos que trabalhar com equipe de forma diversa, né, e como que a convenção coletiva emergencial, que regula os trabalhos desses colaboradores, contribuiu nesse momento para a prestação de serviço no Paraná? Então, Denise, primeiro, essa possibilidade, como você falou, do contato, isso se dá louvando a pessoa e a atitude do desembargador Aniceto, porque essa gestão da corregedoria, não só dele, como os juízes auxiliares e os próprios assessores da corregedoria, ouvem muito o clamor do agente delegado aqui no estado do Paraná. Então, nós acabamos tendo essa proximidade, porque eles se sensibilizam muito com o nosso trabalho, com as nossas dores. Então, né, quando você fala, você intermediou esse contato, na verdade, foi devido a essa abertura dessa gestão do desembargador Aniceto. Então, o desembargador Aniceto é digno de todos os aplausos e de toda a gratidão dos agentes delegados do estado do Paraná, bem como seus juízes auxiliares. Doutora Ana Paula é, assim, uma juíza fantástica, excelente, de um intelecto, assim, invejável. Posso dizer, doutor Carlos também entende muito do foro extrajudicial, já há anos ele vem acompanhando. Então, assim, o desembargador Aniceto está com uma equipe fantástica, maravilhosa, e muito obrigada por dar esse apoio para nós. A gente, em nome da NEC do Paraná, eu agradeço, senhor,
doutora Ana Paula, doutor Carlos, por esse apoio todo que os senhores dão para nós. Quanto à mão de obra, digamos, nossos colaboradores, sabe, foi bastante difícil, Denise, esse início, porque você sabe, essa crise, né, uma pandemia, ela causa muitos problemas financeiros, certo? E o nosso próprio regime jurídico de trabalho, que somos regidos, né, os agentes delegados, acabam nos afetando. Por quê? Nós fazemos o trabalho, é um serviço público que é oferecido, feito de forma privada. Então, o governo federal, ele propiciou muita ajuda com os bancos, juros menores para as pessoas jurídicas, e nós não somos pessoas jurídicas, nós somos pessoas físicas. Então, toda essa facilidade que as pequenas empresas mesmo, e grandes empresas tiveram com os bancos que o governo proporcionou, nós não conseguimos nos adequar. Então, nós tivemos que fazer um trabalho hercúleo, posso dizer, da convenção coletiva. A Noreg teve que trabalhar diretamente, fizemos negociação com o Sintar e Sincar, que é o sindicato dos trabalhadores, né, do estado do Paraná e aqui de Curitiba e região metropolitana, para que nós pudéssemos trazer para dentro da nossa convenção o que foi estabelecido pela medida provisória 936, 1º de abril, que possibilitou a redução da jornada de trabalho, a suspensão dos contratos de trabalho, porque realmente muitos colegas estão, e eu incluo, e tenho certeza que a doutora Mariana também, com essa dificuldade de além de ter que organizar essa dinâmica dentro da serventia, então, tendo todo aquele cuidado, né, com a saúde, então, diminuir, reduzir o número de pessoas que adentram as serventias, temos que aumentar o distanciamento social, isso acaba trazendo um custo também elevado, e o contrato de trabalho também com os funcionários. Então, a Noreg se dedica bastante, conseguimos trazer essa MP para dentro da convenção, e eu acho que isso facilitou, assim, não posso dizer bastante, mas essa possibilidade da suspensão, da redução das horas trabalhadas, da jornada de trabalho, eu acho que deu um fôlego para os agentes delegados. E como que a equipe reagiu em relação a isso, doutora? Olha, eu confesso para você que quando a gente começou essa movimentação, os colaboradores, né, nossos colaboradores ficaram muito preocupados, mas eles verificaram e muitos vieram trazer esse depoimento de que, puxa, graças a Deus não perdemos o nosso eu, particularmente, confesso que os meus colaboradores, assim, eu tenho um carinho que eu estendo como meus familiares. Recebi cartas de muitos deles, sabe? Graças a Deus, eu não precisei me utilizar dessa convenção coletiva. A minha administradora aqui do cartório, ela fala, eu cortei na carne, né? Então, assim, a primeira coisa, eu cortei o meu prolabore, o meu salário, para a gente conseguir manter os funcionários. Eu acho que tenho certeza que muitos colegas meus fizeram isso também, e a gente está conseguindo prestar esse serviço essencial e ajudando também, né, os nossos colaboradores a ter força para participar, ter incentivo de participar e trabalhar em prol da população nessa pandemia. Obrigada, doutora Mônica. Nossa, o tempo passa muito rápido. Nós estamos a 10 minutos do final da live. E eu queria, assim, em nome da Chay, agradecer imensamente assim, a participação de vocês, a aceitar o convite para participar desse movimento dos cartórios em ação, que já realizamos lives com o Tribunal de Santa Catarina, de Goiás, e agora com vocês do Paraná. E acredito que isso está trazendo muita informação para os titulares, para que eles olhem para o propósito real da existência dos cartórios extrajudiciais do país. Que nós existimos para prestar um serviço de excelência para a sociedade. E cada vez mais, isso já há 14 anos eu digo, né? Mas que em função de uma pandemia, isso ficou tão evidente, a posição dos cartórios no país, que são essenciais, são fundamentais, fizeram com que vários titulares fossem para o balcão novamente
né, no sentido de verificar a necessidade real dos seus usuários e fazer com que a sociedade não parasse, que o mercado continuasse a funcionar. Sugerimos para vários titulares entrar em contato com as prefeituras locais, com as associações comerciais, com CDLs, para ver o que aquele titular pode ajudar aquela cidade a melhorar. Eu acho que isso é um papel fundamental nesse momento, e que faz essa aproximação e faz trazer resultados para o bem comum. Então, esse é o meu propósito, né? O propósito da CHAI, de fazer esse movimento para nós termos uma sociedade melhor através de uma gestão efetiva. Como disse o Dr. Carlos, né? Que quando tem padronização, quando tem redução de custo, existe possibilidade de investimentos melhores naquilo que é necessário, e nós conseguimos ter tempo de vida, né? Não tem coisa mais preciosa que o tempo da nossa vida. Então, eu acredito que a gente tendo uma qualidade de vida melhor, em vez de estar sofrendo pressões, a gente olhar para aquilo e resolver, e aquilo sistematicamente acontecer para beneficiar muitos, esse sim é o nosso propósito de existência. Então, muito obrigado mais uma vez por vocês terem aceito o convite, e gostaria que vocês deixassem uma mensagem final para todas essas pessoas, para todos esses titulares do Paraná e do país, porque vi que tem gente de Minas, tem gente do Maranhão, da Bahia, várias pessoas aqui participando conosco, né? O que vocês trazem para encerrar esse momento? Então, eu gostaria de começar pela doutora Mônica, que finalizou, né? E depois abrimos a palavra para todos. Muito obrigada. Denise, eu queria muito agradecer você e parabenizar por esse trabalho da CHAI, de mostrar para o Brasil todo, né, e incentivar esse desenvolvimento da atividade notarial e registral. O trabalho de vocês é fantástico, meus parabéns, obrigada pelo convite, eu fiquei muito honrada em poder participar dessa live com você. E, assim, o meu recado, digamos, para os agentes delegados, não só do Paraná, como do Brasil, é que nós somos serviços essenciais para a população. O que nós damos, digamos assim, para o cidadão é a segurança jurídica. Eu gosto muito de uma palavra utilizada, uma terminologia utilizada, né, pelo desembargador Ricardo Dipp, de São Paulo. Ele diz que nós somos magistrados da paz jurídica. Então, nós, os agentes delegados, estamos aqui justamente para prevenir o litígio no Poder Judiciário. Então, é a verdadeira função em ajudar, somos um braço do Poder Judiciário, ajudamos a essa prevenção. Então, temos que ter essa noção da importância do nosso trabalho, para nós valorizarmos também o nosso trabalho perante a população. Obrigada, doutora Mônica, muito obrigada mesmo. Doutora Mariana. Doutora Denise, também quero agradecer pelo convite. Gostaria muito de agradecer o apoio da doutora Mônica, que é, assim, um expoente do Paraná. Eu costumo dizer que nós não poderíamos ter o melhor representante aqui no estado, porque realmente a doutora Mônica, ela veste a camisa de todas as atribuições. Ela é uma notária e registradora civil com alma de registradora imobiliária, de tabeliã de protesto. Ela é uma grande defensora da classe. Então, assim, eu tenho o prazer de trabalhar com ela já há alguns anos, e eu queria muito agradecer publicamente esse amor que ela externa por toda a classe. Gostaria também de agradecer a presença do Dr. Carlos e da doutora Ana Paula, que são figuras, assim, realmente expoentes também no Paraná, profissionais de muita qualidade. Muito obrigada pela participação, e em especial agradecer ao desembargador Aniceto, que esteve aqui, nos deu a honra da sua presença hoje nessa live. É muito importante para o extrajudicial, esse apoio da corregedoria, e nós estamos tendo esse apoio nesse momento de pandemia. Nós temos normativas que saem quase que diariamente, no início, toda semana,
e nós fizemos vários atos normativos internos nas associações que tiveram que ter a chancela da Corregedoria de Justiça, e o desembargador Aniceto foi muito rápido, muito célere, e nos deu todo o apoio necessário para que a gente conseguisse essa chancela da Corregedoria, e isso auxiliou muito, inclusive, os movimentos de padronização no Estado, inclusive de atendimento, como, por exemplo, aqui em Curitiba, nós estamos todos os cartórios funcionando no horário que a Corregedoria, na verdade, não determinou, mas orientou, que é das 10 às 16 horas. Então, esse apoio da Corregedoria é sempre essencial para que a gente alcance essa padronização. Muito obrigada, desembargador. Obrigada, agradeço a toda a Corregedoria, mas especialmente ao desembargador Aniceto. E aos agentes delegados de todo o país, eu quero dizer em nome de todas as associações que, embora o momento seja difícil, nós estamos aqui, as associações estão olhando pelos seus associados, vamos manter-nos juntos e unidos, e vamos tentar aproveitar esse momento tão difícil, Denise, e, como diz o ditado popular, fazer do limão uma limonada, aproveitar esse momento para tirar algo de bom de tudo isso, aprimorar a nossa atividade. Eu acho que, apesar dos pesares, a gente está conseguindo encontrar novas ferramentas para prestação de serviço. Tenho visto uma disposição enorme dos agentes delegados nesse sentido, disponibilizando plataformas diferentes, sites, chats, WhatsApp, telefone, tantas e-mails, tantas ferramentas de acesso, e eu tenho certeza que esses acessos, eles permanecerão, a população permanecerão após a pandemia. Força para a nossa classe, que é uma fase que vai passar e que nós sairemos fortalecidos. Muito obrigada. Obrigada, doutora Mariana. Doutora Ana Paula. Eu queria novamente agradecer a presença de participar dessa live e parabenizar o trabalho tanto da doutora Mônica quanto da doutora Mariana, que aproximam a Corregedoria da realidade vivenciada pelos cartórios e nos auxiliam a prestar esse serviço. Com relação à forma como o Poder Judiciário pretende auxiliar o extrajudicial nessa modernização, eu coloco que o que se pretende é uma edição de normas que padronizem esses atendimentos, seja virtual ou presencial, utilizando as novas tecnologias, né, para implementação dos diferentes meios de correição, da mesma forma, simultânea na realização dos atos, como eu já coloquei aqui, né, o que exigirá também uma maior informatização por parte das serventias, mas que a Corregedoria vai estar ao lado tentando propiciar essa padronização geral com relação a isso, né? Da mesma forma, existem alguns projetos de uma implementação de renda mínima para todo o estado do Paraná, o que irá facilitar e viabilizará o trabalho de muitos cartórios. Então, eu venho aqui agradecer essa oportunidade de estar aqui, agradecer a doutora Mônica, a doutora Mariana, por realmente nos auxiliar, trazer essa realidade para que nós possamos desenvolver melhor o trabalho, né? Sobre a supervisão do desembargador Aniceto, que conduz toda essa parte correicional, essa parte de regimento, essa parte da edição, o doutor Carlos, que entende muito do cartório extrajudicial e que nos presta todo o subsídio para que a gente possa realizar esse trabalho. E é isso. Desejo muita sorte a todos nessa condução até o final desse período tão difícil. Obrigada, doutora Ana Paula. Doutor Carlos. Agradecer de novo, né, a possibilidade de estar aqui participando desse evento. Agradeço os elogios, mas não é tanto assim, né? O nosso serviço é reflexo do trabalho do desembargador Aniceto, que ele prega essa experiência, essa busca de conhecimento diário e agilidade nas soluções, né? Com calma, mas ser ágil. Você não pode esperar a situação apertar, porque a gente tem que estar resolvendo, sempre estar um passo à frente ali para auxiliar todos, né? A busca da gestão do desembargador é essa, né? Uma conversa com todas as serventias. A Corregedoria está para auxiliar todo mundo. Então, a gente está para
para facilitar o serviço. Então, a busca junto à corregedoria, tipo, pelos agentes delegados, deve ser contínua. A corregedoria não está ali para aplicar penalidades, ela está para ensinar, para auxiliar, para facilitar o serviço para todos, né? E as ações que a gente tomou nesse período foram para facilitar o atendimento, para dar maior segurança na saúde de todos os nossos agentes delegados, colaboradores das serventias. Então, e logo vai passar, e a gente vai conseguir trazer essas experiências que a gente teve aqui de sistemáticas para o dia a dia das serventias e conseguir aplicar. Muito obrigado. Obrigada, doutor Carlos. Desembargador Aniceto. Denise, primeiro eu quero dizer que foi uma manhã bastante feliz que a gente passou aqui na companhia de vocês, aprendendo e nos instruindo. Foi muito bom e eu te parabenizo pela forma como você conduz essa live. Muito obrigado e parabéns a você. Obrigada. Eu quero, Obrigada. a seguida, então, agradecer aí as referências elogiosas e merecidas, porque isso é decorrência realmente de uma equipe bastante entrosada. Quero agradecer a doutora Mônica, que é um expoente aqui no nosso estado, e nesse curto tempo ainda que ela tem de presidência da Noreg, mas já fez tanta coisa, já apresentou tantas ideias, tantas... Então, realmente, a doutora Mônica, ela faz a diferença. E lógico que ela também é influenciada pela doutora Mariana, que defendeu com muita veemência aqui a central eletrônica, e realmente eu acho que é importante, mas me parece que ali nós esbarramos numa questão de previsão legal, né? A cobrança de taxa, etc., que é o que o desembargador Humberto Martins me parece que achou que deveria ser melhor repensado. Mas a doutora Mariana descortinou aí uma série de opções, de ferramentas bastante úteis e muito importantes e relevantes para nossa atividade, para o aperfeiçoamento do serviço registral e notarial, de maneira que a gente precisa conversar mais, doutora Mônica, doutora Mariana, e trocarmos ideias aí nessa busca de tanto quanto possível, um aperfeiçoamento da nossa atividade, de forma a atender melhor o nosso público. Agradeço também o Carlos, a Ana Paula, que são dois baluartes aqui da corregedoria, e dizer que nessa experiência que temos de correição e contato com as pessoas no interior, é uma vivência muito rica, porque a gente conhece como funciona na realidade os cartórios, percebe o ideal, a busca da melhoria, né, dos nossos registradores e notários, o seu ideal, né, de busca do contentamento da população e da realização de um bom trabalho. Eu fico um pouco entristecida que eu acho que os nossos cartórios, né, deveriam merecer uma atenção melhor, mais importante, porque são tantas pessoas com tanta boa vontade, com tanta dedicação e com tanto trabalho, e que às vezes não é assim tão bem reconhecida essa devoção. E a corregedoria, tanto aqui no Paraná, e eu posso falar também com relação à Corregedoria Nacional, do CNJ, é um ente bastante democrático, né? Em que nós temos alegria e prazer em receber todos, conversar com todas as pessoas, porque nós precisamos trocar fazer o aperfeiçoamento dessa interação. Então, doutora Mônica, doutora Mariana, doutora Denise, nós estamos aqui na Corregedoria do Paraná, totalmente à disposição de todos. Venham tomar um café, conversar, trocar ideias, e vamos discutir aí aquelas dificuldades eventuais que possam estar ocorrendo e que a gente possa
levar a um ajuste. Muito obrigado, foi uma honra muito grande estar convivendo com vocês nessa manhã. Muito obrigado. Muito obrigada, desembargador Aniceto. Nossa, é uma alegria. Eu vou mesmo tomar café, porque eu adoro café. Quem me conhece, os meus clientes que estão aí, sabe. Mas eu estou muito feliz, assim, porque o objetivo dessa live é exatamente isso, aproximar o tribunal dos titulares de cartórios do país. Então, minha meta, nesse momento, está cumprida. Fico até emocionada com isso. E que os titulares que estão nos ouvindo agora, que comecem a agir, vão para a ação, olhem para o seu propósito aí no cartório, o que vocês podem fazer em benefício à sua cidade, que é isso que todos querem, né? Um benefício maior para a sociedade. Agradeço novamente, estou imensamente honrada estar com essas pessoas ilustres aqui e desejo uma boa semana para todos e que Deus esteja conosco nessa caminhada. Muito obrigada. Obrigada. Tchau. Obrigado.